Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta quarta-feira temos connosco o Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do 00, para analisar os desafios que Reinaldo Teixeira vai enfrentar como sucessor de Pedro Proença na presidência da Liga. Luís, começo por te pedir uma análise a um dos maiores e mais difíceis dossiês, os direitos televisivos. Bom dia. Hoje há a tomada de posse e por isso parece-nos que é um pretexto ideal para analisarmos o que aí vem. Desde logo dizer que se trata aqui de uma extensão de mandato, portanto é um mandato que começou em 2023 e que acaba em 2027, não é um mandato completo e portanto Reinaldo Teixeira tem já esta questão de apanhar o comboio a meio, embora havendo muitas coisas a meio, há muitas coisas também que vão mudar, já vamos falar sobre elas. Essa parte é a parte que vai a meio, mas que vai a meio de uma forma parada e portanto nos últimos tempos não tem havido desenvolvimentos, há uma espécie de, vamos dizer-lhe, guerra fria, estando nós obviamente a exagerar em relação aos clubes, porque cada um quer ficar com a fatia mais saborosa, tendo em conta a sua dimensão. Portanto o Reinaldo Teixeira terá aqui esta ação para pegar, digamos, pegar o touro pelos cornos, como se costuma dizer, porque até ao próximo ano é preciso apresentar uma proposta à Autoridade da Concorrência, uma proposta concreta para a distribuição dos direitos televisivos a partir de 2028. Há clubes que já estão a acabar, portanto vão estar aqui numa fase de transição. Temos, por exemplo, o caso do Moreirense, que já acertou com a TVI para a próxima temporada e, portanto, vamos ter algumas novidades que são cirúrgicas, vamos dizer assim, para depois, em 2028, tudo arrancar à mesma velocidade e já com tudo isto bem distribuído. Portanto, são anos, de facto, muito sensíveis, exigentes e que vão exigir de Reinaldo Teixeira o melhor de si para conseguir ser alguém de facto muito marcante no futebol português, conseguindo resolver este impasse, este imbróglio até, que é perfeitamente natural. Cada clube está a tentar olhar pela sua quinta e resta perceber como é que o Presidente vai conseguir olear tudo isto e encontrar o melhor de 34 mundos, que são muitos clubes, e, no fundo, colocar nos clubes a decisão, porque se isto não for para a frente depois, vai caber ao Governo e o Governo não vai consultar os clubes. Portanto, ou os clubes se entendem, e aqui o Reinaldo Teixeira é um mediador, vamos imaginar que é uma empresa com dezenas de acionistas, Reinaldo Teixeira é o CEO e vai ter que encontrar uma forma de agradar a todos esses acionistas. Não vai ser fácil, mas é uma tarefa bastante interessante que vai ter pela frente para impedir que seja o Governo um bocadinho à força a colocar as refeições em cima da mesa de cada clube. Já tocaste na questão de forma leve, mas queria perguntar-te agora de que forma é que esta direção pode ajudar a dispersar esta dependência financeira dos clubes. Sim, Há vários clubes e há várias realidades diferentes, não é? Há os clubes que normalmente vão à Liga dos Campeões, há os clubes que normalmente vão à Europa, há os clubes que normalmente estão na primeira, há os clubes que normalmente estão na segunda. Portanto, há realidades diferentes. Uma coisa é certa, como valor fixo, o valor dos direitos televisivos é fundamental e ocupa uma fatia muito grande na dependência dos clubes. Depois, há valores variáveis, depende dos clubes e depende do sucesso desportivo. Estou a falar das provas da UEFA e estou a falar das vendas de transferências de jogadores. E esse valor, normalmente, esses dois valores é que dizem se um clube, e neste caso os clubes candidatos ao título, têm sucesso financeiro ou insucesso financeiro. O que é que acontece? Nesta altura é fundamental que os clubes consigam dispersar esta dependência. Esta dependência está muito assente nestes três eixos. Quem não vai à UEFA são dois eixos e quem não consegue vender dos jogadores é um eixo. E isto, de facto, é muito preocupante. É uma missão, de facto, relevante conseguir encontrar novos eixos, mais valores vindos de bilheteira, mais valores vindos de merchandising, mais valores vindos de parcerias comerciais,
há muito em voga as casas de apostas e, portanto, os clubes conseguirem aumentar algumas parcelas relevantes, e essa é uma delas. Portanto, este é um dos grandes objetivos de alguém que, para todos os efeitos, é, acima de tudo, voltamos a dizer, um mediador e não alguém que vai definir, não é alguém, digamos que executante, é alguém que vai servir os clubes. E, portanto, isto é algo que nós temos de ter sempre na cabeça quando olhamos para a Liga. Por mais que achemos o Presidente da Liga ou a direção da Liga, eles normalmente não têm a faca e o queijo na mão. Eles estão muitas das vezes como intermediários entre os clubes, entre a televisão, entre a UEFA. Portanto, é realmente importante perceber-se esta missão de homogeneidade que cabe a um Presidente da Liga. Virando agora as atenções para outro tema, pedia-te uma análise à relação, podemos caracterizá-la como frutífera, aliás, com a FPF. Pedia-te uma análise a essa relação. Os sinais, para já, são muito bons. Portanto, de parte a parte, tem-se feito questão de estarem próximos, de se aproximarem. Já eram, obviamente, conhecidos e mais do que conhecidos. Reinaldo Teixeira e Pedro Proença. Havia também a questão de continuidade e eu diria que Pedro Proença estaria confortável quer com Reinaldo Teixeira, quer com José Mendes, mas aqui também cabe ao Presidente da Liga defender os seus interesses, porque nos corredores fala-se muito que ascendente é que a Federação vai ter sobre a Liga. O facto de haver uma espécie de continuidade, que não é uma continuidade, mas não é uma ruptura, como aconteceu, por exemplo, na Federação, fazer com que a Federação tenha uma alçada muito grande sobre a Liga. Não me parece que isso vá acontecer. Parece-me que Reinaldo Teixeira vai querer também ditar as suas leis para benefício, obviamente, dos clubes, porque a Federação tem uma abrangência completamente diferente, vai a outras modalidades, vai dentro do futebol a outras competições e muito mais a fundo com as associações. Portanto, esta relação será muito importante, será fundamental estarem minimamente alinhados nos interesses do futebol português, com os direitos televisivos à cabeça, mas sinceramente não me parece que nós vamos assistir a uma liga a ficar subjugada à Federação Portuguesa de Futebol. Acho que não seria saudável, não seria interessante para a venda do futebol profissional e, portanto, vamos ter aqui uma harmonia que será necessária, mas que terá que ter compreensão e aceitação de parte a parte. Falaste em harmonia e virando agora a atenção para os clubes, como é que Reinaldo Teixeira vai encontrar aqui a solução certa para esta harmonia necessária? Nós vamos falando com muitas pessoas e a sensação que havia antes das eleições era de um duelo quase taco a taco. Portanto, havia declaradamente Benfica, Sporting e Vitória, e olhando só para os 5 mais fortes nesta altura, Benfica, Sporting e Vitória do lado de Reinaldo Teixeira, havia Braga e Futebol Clube do Porto do lado de José Mendes. O que se sentia é que podia haver aqui algum arrasto, temia-se até que pudesse haver aqui alguma dicotomia norte-sul, mas não foi isso que aconteceu. Os resultados foram claros. Portanto, 42 contra 10, dá mais de 80% para Reinaldo Teixeira, valida totalmente a sua eleição. Não garante unanimidade, e aí acho que cabe muito, vai ter que caber muito aos clubes que não estavam com este presidente conseguirem aproximar-se também, mas claro, Reinaldo Teixeira vai ter que fazer o tal papel de mediador para conseguir agradar a toda a gente e ter toda a gente no mesmo barco. Portanto, o que se tem visto é uma clara aproximação dos clubes nos últimos anos e aí Pedro Proença também teve muito mérito, conseguiu sentá-los várias vezes à mesa, conseguiu colocá-los pelo menos, a iniciar debates sobre este capítulo muito importante dos audiovisuais, dos direitos audiovisuais, mas por si só ainda não resolveu nada. Portanto, agora é preciso passar das palavras aos atos, é preciso, de facto, e isso vai ser duro, vai ser complicado, vai dar que falar, sem dúvida nenhuma, de se encontrar este equilíbrio para que todos fiquem minimamente satisfeitos. Há aqui outro aspecto muito importante em relação a esta harmonia de clubes. Nós estamos a assistir, em Portugal, a uma
avalanche, entre aspas, de investidores que chegam, ainda não houve tão declaradamente nos grandes, mas que chegam a praticamente todos os clubes. Portugal é um país super interessante, super atrativo do ponto de vista de montra de jogadores, mas sempre numa fase intermediária. Não é? Não há... ninguém investe, vamos supor, no Vizela, para o Vizela ser o destino final dos jogadores. Investe no Vizela para conseguir colocar jogadores, para que eles se desenvolvam, porque há excelentes treinadores também em Portugal, há excelentes equipas técnicas, há excelentes estruturas, para depois irem para outros patamares. Portanto, Portugal vai ser sempre um vendedor. E, portanto, olhando para esta questão do ranking da UEFA, Portugal anda sempre ali à procura do 6º lugar, mas é por aí. O objetivo lógico é esse, é combater contra Países Baixos, contra a Bélgica e outros países que possam surgir, mas é uma distância natural e que não se vai conseguir estreitar praticamente nada em relação às Big Five. Portanto, esta entrada de investidores constante, que são investidores que para já não se metem muito nestas questões, é também algo relevante para o que aí vem, porque me parece que é inevitável que esses investidores também até possam trazer know-how, até possam trazer novas ideias, até possam trazer novos conceitos. Nós assistimos a que o clube médio em Portugal cada vez menos consegue subsistir só com a sua massa adepta ou só com as receitas tradicionais do futebol, portanto tem que se modernizar e por isso é que temos visto muitos clubes históricos a cair e por isso é que temos visto muitos clubes a emergir nos últimos anos. Estou-me a lembrar do Vizela, estou-me a lembrar do Tondela, estou-me a lembrar do Famalicão. São clubes que não estavam no panorama de Primeira Liga e que passaram a estar e portanto isto vai ser recorrente, mas com investidores. Portanto, quem vai conseguir estar na primeira divisão muitas vezes são estes clubes que estão bem estruturados, com grupos por trás, e não propriamente clubes históricos. Isso entre aspas, está a acabar, infelizmente, do ponto de vista de massa humana, mas é uma inevitabilidade na modernidade do futebol. Portanto, também aqui será importante perceber que know-how vem de fora e que possa também melhorar, cativar, tornar tudo mais apelativo em termos de futebol português e em termos de Liga de Clubes, desta unificação de clubes. Para terminar, e olhando para a estrutura da Liga, achas que vai haver mudanças? As mudanças são inevitáveis. Portanto, além de Pedro Proença, as pessoas principais dos últimos anos de Pedro Proença saíram. Sónia Carneiro já tinha saído, Tiago Madureira já tinha saído também, outro vice-presidente. Mais recentemente, Helena Pires, que era alguém muito importante, segundo sabemos, na harmonia entre os clubes. Por exemplo, num dos temas mais sensíveis, que é a marcação de jogos. A marcação de jogos era sempre algo muito complexo, porque cada clube tenta jogar com as suas necessidades, a televisão também tenta jogar com as suas necessidades, a Liga está no meio e no fundo tenta encontrar aqui a melhor solução para toda a gente, mas sem poder, no fundo, dar um murro na mesa, algo que com a redistribuição dos direitos televisivos poderá ser uma realidade e aí as coisas podem mudar, mas de facto a saída de Helena Pires, que esteve agora como presidente interina, digamos assim, e que vai com Pedro Proença para a Federação Portuguesa de Futebol, deixa esse vazio, que também será preenchido, mas no fundo estas figuras importantes dos últimos anos na estrutura da Liga deixam aqui um vazio, mas que certamente Reinaldo Teixeira terá pessoas competentes para fazerem a transição. Mas mais do que isso, o que está a acontecer, o que se sente é uma razia em alguns departamentos. Departamento de marketing, departamento comercial, ou departamento de comunicação. Muitas pessoas estão também a ir a fazer um trajeto, digamos, natural, porque foram escolhidas por Pedro Proença e agora são pessoas da confiança de Pedro Proença que também está a levá-las para a Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, os desafios de Reinaldo Teixeira vão bem além da questão dos direitos televisivos, que nesta altura, em termos mediáticos, é o tema principal, mas há aqui uma série de outras coisas, a própria também fundação da Liga, também tem havido muita gente que está a migrar. Portanto, há muitos
micro-desafios que o novo Presidente da Liga tem pela frente e que, acima de tudo, são interessantes para poder mostrar a sua valia e para poder, no fundo, continuar a fazer evoluir o futebol português e o futebol profissional. Obrigado, Luís. Obrigado por terem assistido. Dizer ainda que ontem, terça-feira, saiu um novo episódio do podcast de futebol feminino, Primeiras Senhoras, onde os temas são a derrota pesada da seleção portuguesa em Vigo e o pentacampeonato do Benfica. E, além disso, hoje saiu um novo episódio de Negócio Mistério, onde o protagonista é Zlatan Ibrahimovic e a sua transferência para o Barcelona.